Sejam bem-vindos aos programas educativos criados e dinamizados pelo Jardim Zoológico. O tema de hoje é adaptações e comportamentos e esta sessão é direcionada para os alunos do segundo ciclo do ensino básico. Se, para além disso, sempre que sonhaste em ser um verdadeiro explorador da natureza, então estás no sítio certo. Aqui podes ajudar o Jardim Zoológico nesta importante missão que é a conservação. O meu nome é Diogo, vou ser o vosso educador zoológico ao longo desta sessão, onde vais ter a oportunidade de aprender mais sobre este fantástico tema. Hoje então vamos falar de adaptações e comportamentos e para tal vamos abordar os habitats. O que é um habitat? Numa segunda fase vamos ainda ver a influência dos fatores do meio que se fazem sentir nestes habitats e que influência então é que têm nas adaptações e comportamentos dos vários animais que lá existem. Começando então pelos habitats. Vamos ver o que é um habitat. E podemos ver então que um habitat é o local onde um organismo vive e encontra todas as condições naturais favoráveis para a sua sobrevivência. Tudo aquilo que ele precisa para estar bem e para sobreviver. No caso de um animal, não é? Se pensarmos num animal, isso significa tudo o que necessita para se alimentar, seja comida, seja água, e para se reproduzir. Podemos também pensar noutras características, como o solo que existe nesse habitat seja o adequado para a vivência daquele animal. Em cada habitat, então, vamos encontrar características e condições muito diferentes. Como vocês sabem, existe uma grande diversidade de habitats no nosso planeta. Aqui temos alguns, a savana, a floresta e o deserto. E como vocês podem ver por estas três imagens, existem aqui condições muito diferentes, quer seja do solo, existem alguns solos com mais areia, como é o caso do deserto. Na floresta, por exemplo, existe uma grande quantidade de vegetação, não é? E na savana existe mais vegetação do que no deserto, como vocês podem ver, mas não tanto como na floresta. E depois existem uma outra série de condições que também variam muito aqui nestes três habitats, como a temperatura, que nós já vamos ver mais à frente. Mais três exemplos de outros habitats, como os lagos, o estuário e as montanhas, onde, como vocês devem imaginar, também vamos ter aqui animais muito diferentes a viver em cada um destes habitats e isso deve-se ao facto de também existirem condições muito diversas. Então, o que é que determina a distribuição de um animal pelos vários habitats? É isso que nos vai levar ao próximo tema desta sessão, que é a influência dos fatores do meio no comportamento e nas adaptações dos animais. Isso está tudo relacionado com o facto de, em cada zona do planeta, nós podermos encontrar fatores do meio muito diferentes entre si. Quais é que são esses fatores do meio? Podemos pensar, por exemplo, na temperatura, que é muito diferente por consoante daqueles habitats que nós vimos ainda agora, não é? A temperatura que existe no deserto não será que existe numa floresta. Temos também a disponibilidade de água que existe no habitat, que também varia muito. Ou, por exemplo, outro fator do meio, que é a luz, que também varia muito conforme o habitat. A estes fatores do meio nós normalmente chamamos de fatores abióticos. E então, as características e comportamentos dos animais são obviamente influenciadas tanto pelas características dos habitats como pelos fatores do meio que se fazem sentir em cada um desses habitats. Vamos agora passar por alguns habitats e vamos ver que estratégias, que adaptações, que comportamentos é que os animais que habitam nesses locais adotaram para sobreviverem e para se reproduzirem, então, em cada um desses habitats. Começamos pela savana. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, a savana é um local onde não existe uma grande densidade de vegetação, de pelo menos uma vegetação alta. Vocês podem ver que existem algumas árvores que são muito grandes normalmente, mas que são muito espaçadas entre si. Em termos de temperatura, é uma temperatura que varia muito também ao longo do ano e até ao longo do dia. No verão, durante o dia, pode fazer muito calor e à noite as temperaturas baixam muito. Em termos de disponibilidade de água, não existe sempre. Existe uma estação do ano
que é uma estação seca, onde praticamente não chove e não há muita água disponível para os animais ou para as plantas, e depois existe uma época de chuvas onde existe água em abundância. Depois, em termos de luz, como vocês podem ver, existe uma grande quantidade de luz e os animais aqui não têm a oportunidade de ter uma sombra também para se protegerem desta luz e de certeza que arranjaram alguma estratégia, alguma adaptação morfológica, por exemplo, para se adaptar a esta condição do meio. Vamos começar pelo elefante africano e ver como é que este animal está adaptado ao seu habitat e às condições do meio que lá existem. E o seu habitat sendo a savana, e como nós vimos ainda agora, em termos de luz, existe uma grande quantidade de luz. Os elefantes africanos, como vocês sabem, são mamíferos, mas são mamíferos que têm pouco pelo. Então, desenvolveram aqui uma adaptação, neste caso comportamental, em termos de comportamento, que foi tomar banhos de lama. Na imagem da esquerda vocês podem ver um elefante africano a tomar banho de lama no seu habitat, ou seja, na savana, e que fica com uma cor até diferente devido à lama que está no seu corpo. E no lado direito vocês podem ver um pequeno vídeo deste mesmo comportamento a acontecer no jardim zoológico, onde os tratadores dão a oportunidade aos animais de tomarem estes banhos de lama. Existe uma zona da instalação onde existe esta lama, não é? A terra misturada com água, para estes animais tomarem, então, estes banhos de lama e para protegerem o seu corpo, aqui neste caso, da luz solar, não é? Que se faz sentido, e para não queimarem a pele, uma vez que não têm pelo para proteger a pele do corpo. De seguida, outra adaptação, neste caso uma adaptação à temperatura, são as orelhas muito grandes. Para além de servirem, obviamente, para ouvir, não é? Estas orelhas muito grandes que os elefantes têm, também servem para baixar e para regular a temperatura do corpo. Como é que eles fazem isto? Na imagem da esquerda vocês conseguem ver uma orelha muito grande, que são orelhas muito finas, não é? Em termos de espessura, mas que vocês conseguem ver as várias veias, os vários vasos sanguíneos que passam aí nessas orelhas, e o comportamento que o elefante faz é abanar as orelhas, como vocês podem ver na imagem da direita, e ao abanar estas orelhas, o sangue que passa nas veias que estão nas orelhas vai ficar mais fresco e vai fresco para o resto do corpo, e é uma forma então de regular a temperatura do corpo em resposta a este habitat, a savana, que tem sempre temperaturas muito altas. Depois temos ainda, em termos de disponibilidade de água, como eu disse ao início, nem sempre existe uma grande disponibilidade de água, então sempre que os elefantes ou qualquer outro animal que exista na savana encontra um local com água, normalmente bebe logo grandes quantidades de água. E aqui neste caso do elefante, ele tira partido da sua tromba, que é a fusão do lábio superior com o nariz, para encher a sua tromba de água e depois pôr a tromba na boca que está por baixo da tromba para aqui neste caso, beber a água que está disponível. No jardim zoológico, obviamente, existe sempre água disponível para o elefante. Outro animal também que habita na savana é a girafa de Angola. Vocês também podem ver no jardim zoológico. E tem uma estratégia muito interessante, um pouco semelhante à do elefante, em resposta às altas temperaturas que se fazem sentir na savana. Estas manchas escuras que apresenta no pelo são muito irrigadas, ou seja, têm muitas veias e servem então para regular, mais uma vez, a temperatura do corpo. Conseguem perder grandes quantidades de energia, de calor, através destas manchas, porque também existem muitas veias aqui e que vão então libertar esse calor do corpo. E é também uma adaptação à temperatura. Aqui, neste caso, uma adaptação morfológica, ou seja, física do animal. O hipopótamo, à semelhança também do elefante, também é um mamífero com pouco pelo e que também desenvolveu uma estratégia em resposta à luz que se faz sentir na savana, às grandes quantidades de luz de sol que se faz sentir. Então, em vez de tomar banhos de lama, como faz o elefante, aqui neste caso, o hipopótamo tem a capacidade de libertar um líquido dos seus poros que, à semelhança do suor que nós libertamos da nossa pele, aqui liberta um líquido
que é muito mais viscoso do que o nosso suor, do que a nossa transpiração, e que é até avermelhado, e que este líquido vai então proteger todo o corpo do animal, uma vez que também não tem pelo e precisa de proteger a sua pele do sol para não se, aqui neste caso, queimar. E então é uma adaptação muito importante, ou seja, vai desenvolver um protetor solar aqui natural para proteger a pele do hipopótamo. Outra adaptação do hipopótamo comum é então a sua grande quantidade de gordura corporal. As temperaturas são muito altas, como nós já vimos, mas passa também muito tempo dentro d'água. E para também não ter frio quando está no interior da água, tem uma camada de gordura muito espessa no corpo, a sua pele também é muito espessa, e isto vai fazer com que o animal também consiga regular a temperatura quando está dentro d'água, uma vez que passam muito tempo do seu dia dentro de água. Eles dependem muito destes lagos que existem, por exemplo, nas savanas ou dos rios. Passando agora para outro habitat diferente, a floresta, a tropical. Em termos de vegetação, vocês podem ver através da imagem que é uma vegetação muito densa, normalmente numa floresta, e por essa razão, em termos de luz, não existe muita luz que chegue até ao solo. Em termos de água, normalmente as florestas são ambientes muito úmidos, ou seja, existe sempre disponibilidade de água e em termos de temperatura, a sua temperatura é sempre constante. Existe uma temperatura mais ou menos alta, mas que é sempre constante. Em termos de adaptações dos animais, vamos falar do tigre de Sumatra, que vive exatamente numa floresta, e vamos compará-lo com o tigre da Sibéria, que vive em costas rochosas ou vales. Ou seja, o tigre da Sibéria, como vocês podem comparar aqui com esta imagem, tem um pelo muito mais denso do que o tigre de Sumatra. E isto é uma resposta à temperatura. Ou seja, como no habitat do tigre da Sibéria, que é o da direita, é muito mais frio, as temperaturas são muito mais baixas, aqui o tigre desenvolveu um pelo muito denso em comparação com o tigre de Sumatra, que vive numa floresta onde as temperaturas não são tão baixas como nos vales e em costas rochosas, onde vive o tigre da Sibéria, e então não precisa de ter este pelo tão denso, e até não era uma vantagem para este animal ter este pelo assim tão denso. Em termos de coloração do pelo do tigre, o facto de não existir muita luz solar a chegar até ao solo, não é? Porque existe uma vegetação muito densa, existem muitas sombras das árvores, e o tigre tira partido dessas sombras que existem para caçar, ou seja, usa a camuflagem, e estas riscas pretas que vocês estão a ver aqui no corpo são ótimas para o tigre se esconder nas árvores e fazer as suas caçadas. Mais uma vez, está muito bem adaptado ao seu ambiente. Passando para outro animal que também habita na floresta, é o orangotango de Sumatra, e a estratégia que eu quero aqui falar é uma estratégia muito comum nas florestas, que é o facto dos animais a viverem em camadas. Quase como se nós olhássemos para a floresta como um prédio e os vários animais vivem em andares diferentes. Porque é que houve esta necessidade de viverem em andares diferentes? Porque os animais, neste caso, pretendem fugir aos seus predadores. O orangotango de Sumatra é predado pelo tigre de Sumatra. Como o tigre de Sumatra anda no solo, o orangotango de Sumatra desenvolveu uma estratégia de viver nas árvores. Então é o que nós costumamos dizer um animal arborícola, vive no topo das árvores. E então tira partido dos seus membros muito longos para se deslocar sempre no topo das árvores. No jardim zoológico, nós damos essa oportunidade através de estruturas e de cordas para que os animais nunca tenham de se deslocar no solo, e sempre que pretendem podem usar estes troncos, estas cordas, estas plataformas para se deslocarem tal e qual como fazem no seu habitat, e é uma adaptação comportamental que arranjaram para fugirem aos seus predadores. A arara jacinta também vive nas florestas tropicais
e têm as suas patas muito bem adaptadas a esta vivência. Estas araras não utilizam muito o voo para se deslocarem, mas sim a trepar os troncos das árvores. E então as suas patas estão adaptadas como têm 2 dedos virados para a frente e 2 dedos virados para trás. Para quê? Exatamente para se conseguirem agarrar aos troncos das árvores e assim se deslocarem, porque era aqui neste caso à procura de um parceiro sexual ou para se alimentarem. Quero só fazer aqui um ponto de situação e uma comparação entre a savana e a floresta que nós já falámos. Em termos de vida social, os animais adaptam-se muito bem. Numa savana é comum os animais se organizarem em manadas, ou seja, em grupos muito grandes. Isto é uma vantagem e aumenta muito as probabilidades de um animal sobreviver. Ou seja, aqui neste caso, de uma presa. Na imagem da direita vocês podem ver vários elefantes juntos e é assim normalmente que vivem na savana, porque assim vão estar mais protegidos. Na imagem da esquerda vocês veem um animal que nós ainda não falámos, que é o bongo, que vive em floresta e que normalmente vive em grupos muito mais pequenos. Para quê? Para ter a oportunidade de fugir para a floresta, para o interior da vegetação, sem fazer muito barulho e assim também aumentar a sua possibilidade de fuga. Ou seja, em termos de vida social, os animais também se adaptam ao habitat. Passando agora para o deserto, também com condições ambientais e fatores do meio muito diferentes. Em termos de luz, existe uma grande quantidade de luz, obviamente. De disponibilidade de água, não existe assim tanta disponibilidade de água, como vocês sabem, e a temperatura é muito alta. Um dos animais que nós vamos falar e que está muito bem adaptado à sua vida no deserto é o camelo. E a primeira adaptação que nos vem à cabeça quando pensamos em camelo e na vivência no deserto são as suas bossas. Tem 2 bossas muito grandes que, apesar de serem normalmente associadas a uma reserva de água, são usadas para reservas de gordura. Eles armazenam nestas 2 bossas gordura e, numa altura em que não existe tanta disponibilidade alimentar, tiram partido da gordura que está armazenada nestas bossas para se alimentarem e assim poderem sobreviver a uma época com menos alimento. Também são animais que mudam o seu pelo, isto porque existem épocas do ano em que faz mais calor e épocas do ano que faz menos calor. E então não precisam, na altura em que está mais calor, não precisam de um pelo tão denso. E então é muito normal verem o que está a acontecer aqui na imagem da direita, este pelo a sair, a cair, porque estão-se a adaptar à nova condição de temperatura. Ou seja, não há uma temperatura tão alta, então não precisam de um pelo tão denso. E é assim que vão mudando de estação para estação. As suas patas também estão muito adaptadas ao solo do deserto, que é um solo muito arenoso, e tem uma grande superfície de contacto com o solo. Ou seja, quando o camelo coloca a sua pata no solo, a sua pata quase que abre e vai impedir que o camelo, um animal com uma dimensão tão grande, não se afunde na areia e consiga se deslocar com facilidade neste tipo de terreno. Outro animal que está muito adaptado ao deserto é o Adax, que vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, este animal com estes cornos tão grandes, e o que faz é, para se proteger da temperatura, é normalmente visto a escavar pequenos buracos no solo para irem à procura de uma areia mais fresca e assim também baixarem a temperatura do seu corpo. É um comportamento que nós também costumamos ver no jardim zoológico. Outro animal que vive também no deserto é o Oryx da Arábia, que tem uma capacidade impressionante de detectar chuva a grandes distâncias. Consegue, aqui neste caso, detectar uma zona onde esteja a chover a vários quilómetros de distância e vai, em manada, mais uma vez, vai se deslocar até lá porque sabe que vai haver água e que vai haver vegetação da qual se alimenta. Em termos de comparação, vamos comparar mais uma vez a floresta, mas neste caso com o deserto, e chamar a atenção para a coloração do revestimento dos animais. No caso da floresta, os animais têm
um revestimento muito mais escuro do que os animais do deserto. Isto porquê? Porque na floresta o que interessa, no caso do okapi, é um pelo muito escuro para se poder esconder nas sombras das árvores. No caso do Oryx da Arábia, precisa de um pelo muito claro para se proteger do sol e da temperatura. Ou seja, este pelo vai refletir o sol e vai assim a possibilitar o abaixamento da temperatura do corpo. Passando agora para o rio e para o estuário, é um habitat onde a condição predominante e que é mais influente nas adaptações e comportamentos dos animais é a água. E então vocês podem ver aqui, no caso do flamingo rubro, que é um animal que também existe no jardim zoológico, são animais que têm patas muito longas. Isto porquê? Porque os animais que vivem no estuário passam muito tempo dentro d'água e então necessitam destas patas muito longas para não estarem com o seu corpo, que é aqui neste caso revestido por penas, para não estarem dentro d'água. E então têm estas patas muito longas para possibilitar esta vivência na água. Para além disso, eles também têm este comportamento muito comum que vocês estão a ver na imagem, que é de varrer a água com o bico para se alimentar. E então também possibilita este tipo de comportamento natural, o facto de terem umas patas muito longas. Outra adaptação que os animais têm à vivência no estuário, e aqui, neste caso mais específico, do flamingo rubro, é o facto de fazerem os ninhos elevados. Vocês podem ver aqui no vídeo da direita que isto é no jardim zoológico, eles fazem os seus próprios ninhos em altura e é no topo destes ninhos que colocam os ovos. Isto porquê? O facto de viverem num estuário faz com que se sinta muito a influência das marés do oceano. E então, quando a maré sobe, o que é que vai acontecer? O nível do mar vai subir, o nível do rio vai subir também, e se o ninho não fosse elevado, a água ia apanhar o ovo e ia inviabilizar aqui o nascimento de uma nova cria. Então, eles adaptaram-se a fazer este ninho em altura. Em termos de resposta à temperatura, muitos animais têm uma adaptação também interessante, que é o facto de fazerem migrações. Quando a temperatura da sua zona geográfica não está de acordo com a temperatura ótima para a sua vivência, os animais fazem então estas migrações, que são umas deslocações em massa para outra zona do planeta, para ir em busca não só de condições de temperatura, mas, por exemplo, também de alimento. Em termos de outra resposta à temperatura, também nós temos o caso da hibernação. Muitos animais, como os répteis, vocês têm aqui o exemplo da tartaruga de água doce americana, que normalmente ali a partir de abril, de outubro, começa a hibernar até mais ou menos abril, e esta hibernação é porque a temperatura, mais uma vez, não é ótima para a sua sobrevivência, então entra neste estado em que toda a sua atividade é reduzida ao mínimo possível. Ficam muito parados. É muito comum até no jardim zoológico, estas tartarugas existem nos nossos lagos, e nós, durante esta altura do ano, entre outubro e abril, não é possível vê-las porque elas estão a hibernar. Ou seja, todos os animais estão completamente adaptados ao local do planeta onde habitam, onde vivem, e então desenvolveram várias estratégias comportamentais, ou seja, adaptaram os seus comportamentos ao local onde vivem e às condições do meio que existem nesse local, e para além disso têm algumas características morfológicas que também lhes permitem essa vivência em qualquer parte do mundo. No jardim zoológico, obviamente, todos os animais que lá se encontram estão adaptados ao nosso ambiente, ok? Nunca iríamos ter um animal no jardim zoológico que não estivesse adaptado ao ambiente que se faz sentir em Lisboa, que é o local onde existe o jardim zoológico. Espero então que tenham gostado desta sessão. Quero que marquem na vossa agenda a próxima sessão, onde vamos falar sobre reprodução. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem participado. Se tiverem alguma questão, podem enviar para pedagogica@zoo.pt ou então ir ao nosso site www.zoo.pt, onde podem ver muitos recursos educativos que podem usar não só em casa para estudar,
mas também na escola com os vossos professores. Obrigado!